Marco Zero, capítulo 11. Caixa de desejo ou caixa de presente? Quando eu comecei a entregar o controle do meu ego, eu disse: tudo bem, divino. Não estou indo muito bem sozinho. Ajude-me. Mostre-me o caminho e eu farei. Foi quando encontrei a escada rolante da vida, a qual tenho subido desde então. Dr. Joy Vitale, de The Miracles Manual, volume 1. Bill Phillips é uma lenda. Ele escreveu 3 livros best-sellers, criou o famoso concurso Fitness Body for Life, com produtos nutricionais inovadores que mudam a vida, e contribuiu com milhões de dólares com a Make-A-Wish Foundation, e continua a apoiar pessoas para conseguirem obter saúde e os objetivos de condicionamento físico em seu centro em Denver, Colorado. Nós nos tornamos grandes amigos, logo depois que ele transformou a minha vida há mais de uma década, quando entrei em seu concurso Body for Life, 5 vezes seguidas, perdendo quase 50 quilos em um ano. Mais tarde, entrei em seu Transformation Camp, uma abordagem de mudança total do ser. Agora que estou com 60 anos, estou novamente transformando meu corpo com a ajuda dele. Um dia, estávamos almoçando com a sua bela esposa Maria, que perdeu 30 quilos em 6 meses seguindo seu programa, e ele disse algo estarrecedor. Sempre soube que ganharia um anel do Super Bowl, ele disse. Eu não sabia como seria possível, já que não jogo futebol nos jogos famosos. Eu era treinador e preparador de muitos dos atletas. Simplesmente sabia que aconteceria, mesmo sem qualquer prova que fosse possível. No entanto, claro, em 15 de julho de 1998, durante a cerimônia de premiação, Bill foi chamado e presenteado com um anel do Super Bowl por seu apoio ao time vencedor. Seu sonho se tornara realidade. Mas não terminou aí. Um ano depois, ele recebeu o segundo. Isso, disse ele, me fez sentir que a vida é simplesmente uma caixa de desejos. Eu achei aquilo fascinante, eu tive que pesquisar. Você tinha a intenção de ganhar ou teve uma premonição de que ganharia? Eu perguntei. Um profundo pensador e praticante de meditação, Bill ensina a transformação, escreveu um livro com esse título, e sabe que há mais na vida do que os olhos veem. Ele me olhou sorrindo, assimilando a pergunta. Prossegui explicando o que tinha em mente. Oprah disse que sabia que seria famosa quando ainda era criança. Ayn Rand tinha a maior parte de sua filosofia de vida em mente quando tinha 6 anos de idade, e eu sempre soube que seria um escritor. E continuei. Uma vez, perguntei a mesma coisa a Rhonda Byrne, criadora do filme de sucesso O Segredo, se ela tivera a intenção do filme ou se havia recebido inspiração para fazê-lo, mas não conseguiu dizer com clareza. Disse-me que ela o atraiu, mas de onde veio a ideia para fazê-lo? Você acha que tivemos a intenção daqueles sonhos ou sintonizamos nossos destinos? Ótima pergunta, disse o Bill. Talvez a gente precise passar menos tempo pretendendo e mais tempo recebendo, eu sugeri. Ele adorou a ideia. Acredito que isso seja tão importante que quero repetir aqui como um tipo de aforismo. Talvez a gente precise passar menos tempo pretendendo e mais tempo recebendo. Conforme continuo praticando o Ho Oponopono para purificar, fica mais aparente que há um tipo de corrente submersa na vida. Em outras palavras, dá a sensação de que a divindade tem um plano para cada um de nós, e temos que nos sintonizar com esse plano. Se a divindade está tentando nos guiar, precisamos silenciar para ouvir seus sussurros e sentir seus cutucões. Isso significa ficar em silêncio com mais frequência para praticar mais a meditação e ouvir mais as flores e as árvores. Uma vez vi o Dr. Hewling em um campo, de braços cruzados, olhando algumas ervas daninhas. Quando perguntei o que estava fazendo, ele disse, ouvindo. Isso não era incomum. Ele sempre caminhava por jardins para ouvir as plantas. É uma tradição antiga dos havaianos de não apenas respeitar todas as formas de vida, mas também ouvir o que elas talvez estejam tentando falar, escutar as dicas que possam estar nos dando.
Lembre-se, sua realidade atual é simplesmente o que está acontecendo nesse momento, baseado nas lembranças e crenças que você teve no passado. Você está no piloto automático. Seu futuro é um tanto previsível, porque qualquer um que olhe o seu presente com objetividade pode ver uma tendência de ir rumo a uma determinada direção. Porém, por baixo dessa programação está um caminho de vida divino para você descobrir. De vez em quando me pedem para ler o futuro das pessoas, olhando o seu campo energético. É fácil fazer, pois a maioria delas está vestindo os próprios dados. Suas crenças e lembranças estão bem ali para que qualquer um veja. Qualquer um, exceto elas, é claro. Não conseguimos enxergar nossos próprios dados, porque estão próximos demais de nós. Não se admira que o Dr. Healing sente com as pessoas e descreva seu futuro, a maior parte por conta do que acreditam no momento. Suas lembranças é que comandam o show, não suas inspirações. São dados, não o divino, para elas. Ao purificarem, vocês mudam de caminho, ele disse, uma vez subitamente em um evento limite zero. À medida que você pratica o Ho'oponopono, limpa os dados do seu subconsciente, o Unihipili, que o liberta para ter o caminho que o divino lhe reserva. Quanto mais você purifica o eu inferior dessa programação, mais o seu eu superior, Almakwa, pode guiar o seu caminho. Naquele mesmo almoço com Bill Phillips, sua esposa me perguntou como sair das ruas de Dallas no fim dos anos 70. Ela estava fascinada com o fato de eu ter passado de falido e desconhecido a vida dos ricos e famosos. Eu fiz tudo, eu disse a Maria. Eu lia livros na biblioteca, ia a palestras gratuitas, sempre praticava os métodos de autoajuda que aprendi e simplesmente continuei trabalhando em mim mesmo para mudar meus problemas de autoestima e crenças limitadoras. Finalmente, acabei percebendo que, quando não ouvia o meu guia interior, a vida era mais dura e quando eu o fazia, tudo era mais suave. Esse guia interior é o divino orientando o meu caminho. Depois de praticar o Ho'oponopono por quase 10 anos, para mim, fica claro que os havaianos possuem uma ferramenta maravilhosa de limpeza dos dados para que possamos ouvir aquela pequena voz que vem de dentro, que podemos chamar de Deus, divino ou natureza. E basta ouvir, é simples assim. Em vez de uma caixa de desejo, eu diria que a vida está mais para uma caixa de presente. Em lugar de colocar suas intenções na caixa, talvez seja mais sábio olhar dentro da caixa e ver que presentes esperam. Você preferiria dizer ao divino o que fazer ou aceitar os presentes que o divino tem para você? Afinal, como disse o Dr. Healing, a divindade não é um concierge. Bill não sabia como ganharia um anel do Super Bowl, mas ganhou 2 vezes. Eu não sabia como me tornaria um escritor, mas me tornei. Sim, você pode rezar por seus desejos e necessidades e fingir que o seu consciente, o Honey, sabe o que é melhor. Mas por que você faria se a divindade é fonte de magia e milagres? Os resultados são tão mais espetaculares quando você ouve as premonições do divino, entregando o controle à divindade em si. Continue purificando e aceite as maravilhas que lhe são oferecidas. Sua vida é um milagre. Aceite o presente.